Olá, tudo bom? Já parou pra pensar que muitas expressões que nós usamos no dia a dia, a gente nem se dá conta de onde elas vieram? Pois é, o estudo da origem das palavras é chamado de etimologia. E nesse caso aqui, nós vamos abranger não só o estudo da origem das palavras, mas também o estudo da origem do conjunto de palavras que constituem essas expressões. Isso vai ser baseado no seu uso, na sua formação, enfim, em todo o histórico e contexto que envolve a utilização daquela expressão. Então vamos lá? Eu tenho pouquinho tempo para explicar para vocês a origem de três expressões: memes, vaca magra e conto do vigário. Então vamos lá, solta a vinheta. Memes são aquelas expressões que se repetem dentro das redes sociais exaustivamente. Por exemplo, teve a época do Asmina Pira, aí sempre quando tinha um dinossauro, que aquilo sempre se repetia. Outra situação, atualmente é muito comum o tal do ET brisado, que aparece a foto de um ET e ele com algum comentário em cima. Essas mensagens elas se repetem, são compartilhadas exaustivamente, elas são chamadas os memes. Mas de onde veio essa palavra? Essa palavra vai do grego para o inglês, ela era mimema em grego e ela vai como mimeme em inglês. Quando ela chega lá, ela sofre um processo chamado diaférese, que é o processo que nós temos também no português, da perda da primeira sílaba. Como a gente diz está, a gente diz está. José, a gente diz é. É esse o processo que ela sofre. Depois ela vem para o português na forma que nós temos hoje, que é a forma meme. Ela vem do inglês, era mimema, vira mema, meme, perde a primeira parte, vem como meme para o português. Essa palavra foi criada por um americano chamado Richard Dawkins em 1976, num romance chamado O Gene Egoísta. A ideia que ele tinha também era fazer um jogo, além de fazer essa origem, de vir do grego, vem de mimema, que em português nós temos a palavra mimese, que é a imitação. A ideia disso era exatamente você juntar duas ideias, que era gene, de gene, né, e memory. E essa temática era da replicação da ideia, era a ideia que se replicava, passando de uma pessoa para outra. Que é assim que funciona na internet. Você tem uma ideia, um memezinho que ele vai replicando, todo mundo vai passando de uma cabeça para outra aquela mesma ideia. O fato é que esses memes têm vida curta. Do jeito que eles vêm, eles vão. Agora veio o ET brisado, veio tá tranquilo, tá favorável. Mas a tendência é que isso vai desaparecer. A mesma velocidade que ele vem, é a mesma velocidade que ele desaparece. Ele não fica muito tempo. Essa é uma das características do meme. Ele fica tempo suficiente para rolar uma burdoada de mimimi das pessoas que se incomodam, se doem e sofrem por qualquer coisa. É o tempo suficiente, aí ele morre logo. Vacas magras. Essa é uma expressão que tem origem na Bíblia. A nossa cultura é uma cultura judaico-cristã. Ela tem influências tanto dos judeus quanto influência dos cristãos. Nós temos inclusive a Bíblia dividida nessas duas partes. Um livro de judeu e um livro de cristãos. E essa história, ela vai aparecer a primeira vez, essa história das vacas magras, no livro de Gênesis, que é um livro judaico. Conta-se que o faraó estava lá e um dia ele teve um sonho. Ele sonhou que tinha sonhou com 7 vacas magras, 7 vacas gordas, que subiam alto de um morro e as vacas magras devoravam as vacas gordas. Ele acordou inquieto com aquilo, pensando, caramba, mas que raio é esse negócio de vaca magra, vaca gorda? Chamou os caras que tentavam decifrar sonho para ele lá no palácio dele, e ninguém sabia decifrar qual era o que aconteceu, que história é de vaca magra e vaca gorda. Foi então que ele teve a ideia de chamar o José. Falou, pô José, vem cá, que história é essa de vaca magra, me ajuda? Aí o José, muito malandro, falou, não, olha só, quem interpreta é Deus, você me conta a história. Isso também foi uma estratégia, porque se interpretou e errado, o faraó falou, pô José, você errou, cara. Ele falou, não, eu não errei, foi um problema seu com Deus, a coisa que mudou ali, não tem nada a ver com isso. Foi uma malandragem dele, mas enfim, voltando à história. Aí o José falou, olha, é o seguinte, 7 vacas magras e 7 vacas gordas significa que serão 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Realmente o faraó ficou satisfeito com a interpretação dele e na cultura ocidental passou a significar 7 vacas gordas, fartura, vacas magras, escassez.
Conto do Vigário. Essa expressão é interessante porque, segundo o pesquisador Denise Latufo, a história do Conto Vigário está ligada a um episódio que houve na cidade de Ouro Preto, né, antiga capital de Minas Gerais, a história de dois vigários, um da igreja de Nossa Senhora do Pilar e outro de Nossa Senhora do Conceição. Eles estavam disputando a posse da imagem. Qual a imagem de Nossa Senhora, onde ela ficaria? Seria de Nossa Senhora do Pilar ou de Nossa Senhora do Conceição? Aliás, são duas igrejas lindíssimas. Quem gosta de arte barroca é obrigatório conhecer. Mas vamos lá. Eles estavam brigando. Aí um dos vigários teve uma ideia. Falou, vamos fazer o seguinte, a gente coloca a imagem em cima de um burro e deixa o burro ir. Se o burro for para minha igreja, tá beleza, a imagem é minha. Se o burro for para sua igreja, a imagem é sua. Essa foi a ideia principal do vigário, obviamente da igreja de Nossa Senhora do Pilar. Botaram a imagem sobre o burro e o burro foi caminhando em direção à igreja de Nossa Senhora do Pilar. Ele foi o vencedor da contenda. O que se descobriu depois? É que o burro era daquele vigário da igreja de Nossa Senhora do Pilar. Ele foi malandro. Ele utilizou isso para colocar. Daí o golpe estacionado ao golpe do vigário. Ou o conto do vigário. Mas o fato é que essa expressão não existe só no português do Brasil, ela também existe no português de Portugal. E os portugueses atribuem outra origem a essa expressão. Segundo eles, ela é datada mais ou menos do século XIX, que era um período em que pessoas chegavam naquelas vilas e se apresentavam como representantes do vigário, como representantes do líder religioso da região. Então o cara chegava com uma bolsa, uma mala, falava, olha, a gente precisa deixar essas malas aqui durante um tempo e vocês vão guardar pra gente, ela tá cheia de dinheiro, cheia de riquezas, mas a gente precisa de uma garantia que vocês que não vai se perder, não vai dar problema nenhum com a riqueza que está aí dentro, senão complica a gente. Aí as pessoas da vila, ingenuamente, davam para o camarada um dinheiro, como se fosse uma garantia, para eles deixarem uma mala cheia de dinheiro, cheia de riquezas. Aí as pessoas da vila, na ingenuidade, davam dinheiro para o cara, para dar para ele aquela garantia de que ali, né, que aquela mala não seria violada, ninguém pegaria o que estava ali dentro. Só que os caras deixavam a mala e sumiam. E tempos depois, os caras iam descobrir que na mala não tinha dinheiro, na mala tinha porcarias, pedras, bugigangas, todo tipo de coisa sem valor nenhum. Daí ficou conhecido como Conto do Vigário. E a etimologia, por fim, dessa palavra é bem interessante. A palavra vigário tem origem em vicário, e que ela é cognata, compartilha a mesma raiz da palavra vice, no sentido daquele que fica no lugar do outro, no sentido que ocupa o lugar do outro. Então, a ideia de vigário é aquele que ocupava o lugar do outro. Na verdade, era o lugar do bispo. O vigário era o representante do bispo naquela região, já que não dá para você ter um bispo em cada lugar. Aquele que fica no lugar do outro passa a ser o vigário. Quando uma pessoa se passa por outro para enganar, para tirar algum proveito, é aquele que fica no lugar do outro. A ideia é muito semelhante, você tem uma comparação direta disso. Então, você tem aquele que fica no lugar do outro para tirar um proveito, conhecido como vigarista. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, isso é muito importante pra gente. Marca um like, segue a gente no canal, que a gente vai sempre melhorando com novas curiosidades, novas ideias, pra gente poder conversar aqui. Essa história do conto do vigário é interessante. Eu tenho um amigo, né, que é policial, e ele dizia que quando chegava alguém na delegacia com essa história de que o fulano me deu um bilhete de loteria, falou, segura esse bilhete, ele está premiado, mas você tem que me dar um dinheiro para me garantir que você não vai fugir, que é muito parecido com aquela história que eles contam em Portugal. Aí ele falou, cara, eu não sei se eu tenho vontade de prender o vigarista ou o cara que caiu no golpe, porque ele quis dar um de muito esperto, pelo amor de Deus, é até complicado, mas é engraçado isso. Tá todo mundo querendo estar bem o tempo todo com alguma coisa.